Há 16 anos, a Fundação Tênis realiza um programa socioassistencial com proposta pedagógica baseada na educação olímpica. Cerca de 900 alunos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade têm a oportunidade de reescreverem seus projetos de vida através dos valores olímpicos de respeito, amizade e excelência. Coordenadores e monitores da Fundação explicam de que forma cada um deles é trabalhado dentro do projeto e quais os resultados observados não só durante as aulas, mas no dia a dia dos jovens assistidos. Eu comecei como estagiária em 2010 e no final de 2010, quando eu me formei, eu fui contratada como monitora. Depois eu assumi o Núcleo Pontos Pobres, depois o Núcleo PUC como professora. Bom, a minha história na Fundação Tênis começou quando eu estava estudando na PUC ainda, Educação Física. Foi no segundo semestre de 2010, onde eu estava procurando estágio e aí tinha um colega meu de faculdade que fazia uma cadeira comigo que trabalhava na Fundação Tênis. Então, sendo um projeto educacional, me fascinou bastante saber disso. E daí eu entrei no Núcleo Pontos Pobres, né? Eu entrei na Fundação Tênis em 2008, comecei como estagiária, assim que a Fundação Tênis foi para São Paulo e logo em seguida os anos passaram, eu me formei, me tornei professora e atualmente sou coordenadora dos 2 núcleos de São Paulo. A gente trabalha com a abordagem das atividades, né? A gente desenvolve uma atividade para a prática de tênis e a forma com que essa atividade é desenvolvida busca trabalhar os valores olímpicos. A gente tem uma metodologia para desenvolver os valores olímpicos, então temos um plano de aula. Nesse plano de aula, os professores escolhem qual valor olímpico, ou quais, no caso pode ser mais de um por aula, quais valores eles querem trabalhar naquela aula. Os valores olímpicos, para falar a verdade, o que eu acho deles, eles são uma coisa muito ampla, né? Então, se tiver amizade, respeito e excelência, vai estar tudo legal. Na PUC, especificamente, e no PAN também, a gente tem trabalhado bastante o valor olímpico da amizade, né, através da parceria deles nas atividades. E nas aulas, a gente desenvolve, por exemplo, um drill. E os alunos que vão lançar essas bolinhas, né? Então, de que forma que eles vão aplicar essa atividade, de que forma que eles vão dizer, ah não, quem é que junta a bola, quem é que vai lançar a bolinha, quem é que vai utilizar a raquete. Então, através desse momento, a gente consegue trabalhar a parceria. Eu vejo muito o valor respeito como respeito mútuo que quer se chegar, né? Então é as pessoas se respeitarem umas outras e não terem diferenciações. Aconteceu uma coisa bem chocante assim para mim, falando dessas diferenças, né? Que foi um aluno que mora numa vila extremamente pobre e é um menino de uma família muito carente, que estava com um tênis todo embarrado e todo rasgado. E um outro menino de uma outra vila, que também é carente, mas não era tão carente quanto ele, olhou para os tênis dele e falou, ah, olha os tênis desse aí, também mora na vila dentro do valão. E aí aquilo ali, e aquele menino foi para um canto e começou a chorar. E aí eu conversei com um, conversei com o outro, e aí o outro viu que vacilou, né, e tal, tudo mais. Conversei bastante com os dois individualmente. Mas esse menino que tinha sido ofendido pelo tênis, aquele menino falou, Sora, não xinga ele. Eu falei, não vou xingar ele, eu vou conversar com ele só. Mas não xinga ele, ele vacilou, ele sabe que vacilou. Então ele se preocupou naquela coisa de eu não retrucar de uma forma grosseira, o que eu não ia fazer realmente, mas se preocupou com ele e o outro viu aquilo ali, aquela atitude dele, porque estava perto, e imediatamente foi lá pedir desculpas e se comoveu, deu para ver no olho dele que ele estava comovido com a vacilada que ele tinha dado, e aquilo ali nunca mais se repetiu pela forma daquele menino. Tem um núcleo que a gente tem uma certa dificuldade de organização, então a gente está trabalhando o valor olímpico de excelência.
Então o professor elenca esse valor excelência e algumas atitudes como organização, como dar o melhor de si, essas atitudes elas são desenvolvidas nas atividades que o professor escolheu para aquele dia, para aquela aula. Por exemplo, o caso do valor olímpico de excelência, na situação de organização, a gente mostra para eles como que eles podem se organizar na aula, nos exercícios e no final a gente tem um ritual, que é o ritual de saída. Os professores conversam com os alunos e eles começam a fazer esses links de essa organização que vocês tiveram aqui, vocês podem levar para a casa de vocês, para o ambiente da escola, para o ambiente da família. E é assim que eles começam a conectar que se eles conseguem se organizar na aula, eles também podem se organizar fora da aula em outro ambiente que eles queiram. A gente escuta, né, sobre os nossos alunos nas reuniões de pais, por exemplo, a coordenação da escola nos fala, né, não, mas esse aluno está super bem, ele consegue ajudar os colegas a fazer um trabalho, é aquela pessoa mais agregadora, né, isso sim. Das famílias, algumas que a gente conhece, tem retorno bastante. Na escola, a gente ouve falar coisas também nas vilas deles. Eu mesmo já visitei inúmeras vezes algumas vilas e a gente sabe também como é que é lá. Então, tem retorno sim. Na escola, por exemplo, os pais, os professores primeiramente, né, e a coordenação da escola relata pra gente que os alunos estão mais organizados na sala de aula, eles aprendem a ouvir mais, a gente nos nossos momentos, tanto no ritual de entrada quanto no ritual de saída da aula, eles trabalham isso, a gente primeiro tem que ouvir, depois falar, cada um tem a sua vez, e a mesma coisa os pais. A gente fez uma reunião e uma pequena pesquisa entre os pais e todos falaram que os alunos começaram a ajudar mais em casa, coisa que eles não faziam antes. Eles, então acho que se eu ajudar, se eu for mais organizado, vai ser mais legal para minha família, para todo mundo. Então são esses tipos de relato que a gente tem. Isso aí? Isso aí. Então tá. Eu olhei para todos os lados.